Bom dia, hoje são 10 de novembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. E aí, as orações trazidas pela questão. A oração diz assim: talvez, espaço, ainda peças sem lubrificação, mas não, espaço, existir mais defeitos mecânicos, pois o carro está rodando sem problemas, já, espaço, 3 dias. Então você vê aí, na questão, nessas orações, 3 espaços aí, a serem preenchidos com 3 palavras na sequência, que se encontram em apenas uma opção. Você tem as opções aí, A, B, C, D, E. Você vai escolher a única opção que traga 3 palavras que preencherão na sequência as orações acima. Entendeu? Então escolha aí a única opção que traz 3 palavras e você vai colocar cada uma na sequência na oração acima, nas orações acima, certinho? Escolha aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Cada opção traz 3 verbos na sequência: o verbo haver, o verbo dever e o verbo fazer. Então vamos aí resolver essa questão. Vamos pegar aí as orações. E vou preenchendo aqui já com os verbos. Depois a gente procura a opção. Então vamos lá. A oração aí: talvez haja, olha o verbo haver aí,
no singular e não hajam. Talvez haja ainda peças sem lubrificação. Talvez haja no singular ainda peças. Você poderia achar estranho. Peças está no plural, peças. Então deveria ser hajam. Não. O verbo haver aí está no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, fica sempre no singular. É por isso que aí é singular. Talvez haja ainda peças. Talvez existam ainda peças. Se fosse o verbo existir aí, seria no plural, por causa de peças. Talvez existam ainda peças. Como é o verbo haver, no sentido de existir, ele fica sempre no singular. Então aí, a primeira logo, solução, o verbo haver. Aí haja no singular. Talvez haja ainda peças sem lubrificação. Mas não devem, no plural, mas não devem existir mais defeitos mecânicos. Aí devem, no plural, devem existir. Aí uma locução uma locução verbal. Mas não devem existir. Devem existir, locução verbal. É devem aí no plural, por quê? Porque aí o verbo é pessoal. Refere-se a defeitos. Defeitos mecânicos devem, no plural, existir. Se fosse singular aí seria, mas não deve existir defeito mecânico. Como aí está no plural, defeitos mecânicos, então devem existir, não devem existir, no plural. Porque o verbo aí é pessoal. Então, até agora, na sequência, haja no singular e devem no plural. Vejamos aí o final da oração. Pois o carro está rodando sem problemas, já faz, no singular, já faz 3 dias, no singular, e não já fazem 3 dias, no plural. Não. Por quê? Porque o verbo fazer, na acepção de tempo aí, ó, o verbo fazer, ele é impessoal. Veja bem, na acepção de tempo, trazendo a noção de tempo. O verbo fazer é impessoal, fica também sempre no singular. Entendeu? Então, o verbo haver, no sentido de existir, sempre no singular. O verbo fazer, no sentido de tempo, sempre no singular. Então, temos 2 verbos aí, o verbo haver e o verbo fazer. Verbos impessoais. Então, ficam sempre no singular. Então, na sequência aí, o correto é haja, devem e faz. Haja, devem e faz. Certinho? Então, vamos procurar a opção aí. A opção A, hajam, errado. A opção B, hajam, errado. A opção C, haja, está correto. Mas aí o segundo é deve, no singular. Não, devem, no plural. A opção C está errada. A opção D de dado, a primeira palavra está correta, haja. A segunda, deve, errado. A segunda é devem, plural. Vejamos a alternativa E. A primeira, haja, está correto. A segunda, devem, está correto. E a terceira, faz, está correto também. Então, a única opção correta aí é a opção E. A opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.